A gente já começa falando do líder, o Corinthians, que vai receber o Flamengo domingão na Arena em Itaquera. Uma vitória garante ao Timão o título simbólico de campeão do primeiro turno. Quer mais? Você quer mais? Se vencer o rubro-negro, a equipe do técnico Fábio Carille vai atingir a marca de 32 jogos de invencibilidade e ficar ainda mais perto da maior sequência invicta do clube, alcançada em 1957, com 37 jogos sem derrotas. Por isso e muito mais, o nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando o treino do líder, ou acompanhou já o treino, né, porque já está à noite. Boa noite, Gavini. Boa noite, Anitta. Grande abraço para você, grande abraço a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Olha, Anitta, você falou aí dos números corintianos, com 31 jogos de invencibilidade, o Corinthians está igualado com uma sequência da década de 30 como a segunda maior. Com um resultado positivo contra o Flamengo, além da conquista do título do primeiro turno, esse título simbólico que você citou, o Corinthians passa a ter esse time de 2017, a segunda melhor sequência invicta da história do Corinthians, ou seja, fazendo história sem dúvida nenhuma, essa equipe dirigida e comandada pelo técnico Fábio Carille. Só que hoje um probleminha aconteceu aqui no CT Joaquim Grava. A expectativa era que o Corinthians pudesse contar com todos os 4 jogadores que foram poupados na partida contra o Patriotas pela Copa Sul-Americana. Todos eles vieram para o gramado, o Jô, o Rodriguinho, o Fagner e também o Romero. O problema aconteceu justamente com o paraguaio. O Romero, que tinha saído lesionado, sentindo o adutor no jogo contra o Fluminense, na última rodada do Campeonato Brasileiro, veio para o treino, começou a participar dele normalmente, mas aí voltou a sentir a lesão. E eu disse no começo do programa aí, na nossa chamada, que o Romero era a dúvida, mas depois o técnico Fábio Carille veio aqui até a entrevista coletiva e garantiu que o Romero está fora do jogo, não vai poder participar dessa partida. Então, o Corinthians terá 8 titulares na partida contra o Flamengo. Além do Romero, já estavam fora o Jadson e também o Pablo, que já estão se recuperando de lesão há algum tempo. Portanto, serão 3 os desfalques corintianos, mas da escalação, de como vai ser o time, a palavra do técnico Fábio Carille, que foi o entrevistado, eu vou trazer na minha próxima entrada ainda ao longo do Gazeta Esportiva. Tá certo, Anitta? Certíssimo. Até já. Daqui a pouquinho voltamos a falar, então. Boa noite, meninos. E aí, esses desfalques, hein? Boa noite, Anitta. Boa noite, querido Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Veja só, o Romero eu acho que faz muita falta. Taticamente é um dos jogadores mais disciplinados do Corinthians. É um jogador que participa do ataque. E não venham com essa conversa, não, de que o Romero é limitado, o Romero é grosso, o Romero não joga bem. Mas quem fala isso? Muita gente fala. E aí você vê as assistências que ele tem dado, a participação que ele tem feito ofensivamente. Só que ele é ainda melhor ajudando ali o lateral, sabe? Ajudando no combate ao lateral adversário. E ele é muito disciplinado, ele tem muita garra, muita vontade, muita dedicação. Então, se existe um jogador, a gente pode até falar assim, o Jadson faz falta? Claro que faz. O Pablo faz falta? Faz. São jogadores mais técnicos, o Jadson pela criatividade, o Pablo pela efetividade na defesa. Agora, o Romero, sinceramente, é um jogador difícil de ser substituído. Bom, boa noite, Celso. Boa noite, Anitta. Boa noite. Grande noite para você. Estou falando que nem o Celso, ele fala assim, grande noite. Encostada. Eu quero dizer o seguinte, meus amigos, o Romero, evidentemente, o Celso tem razão, ele compõe bem o esquema tático do Corinthians, ou melhor dizendo, essa organização tática do Corinthians, né? Ele compõe bem. Agora, o Corinthians tem jogadores para substituir na altura, daqui a pouco vamos ver até quem vai entrar. O nosso Gavi vai voltar dizendo qual vai ser o time. Eu acho até que ele pode, de repente, optar por Marquinhos Gabriel de um lado e Giovanni Augusto do outro. Pode fazer. Que ele faça isso, mas enfim, dá para substituir o Romero. Eu espero um grande jogo contra o Flamengo, né? Acho que o Corinthians, o Flamengo que vem completo, eu acho, né? Deve vir completo. Vai estrear o goleiro, o novo goleiro. Vai vir com o Diego Alves. O Diego Alves, vai vir com o
o lateral esquerdo lá que era nosso, o Everton Ribeiro. Enfim, nosso que eu quero dizer do Corinthians, tá? Você não tem nada com isso, você torce pro Boca. Escuta, filho, vamos para a enquete que está tendo coletiva, tem que correr, então o diretor está me pedindo. Corre, minha filha, vamos para a enquete. A gente quer saber de você aí de casa o seguinte: o Corinthians vai manter a invencibilidade contra o Flamengo nessa partida, sim ou não? Vote lá no gazetesportiva.com. Mantém a invencibilidade? Vou fazer aquele sim dos programas de televisão. Sim! Sim! Sim. Tá bom. Muito bem, a gente volta a falar do líder Corinthians, que no domingo vai ter a Arena em Itaquera lotada para o confronto contra o Flamengo. Por isso, a gente volta a falar ao vivo com o repórter Fernando Gavini. Boa noite de novo, Gavas. Boa noite, Anitta. Estamos aqui ainda no CT Joaquim Grava. Vai ser o grande jogo da rodada, sem dúvida nenhuma, né? Envolvendo as duas maiores torcidas do futebol brasileiro. O Corinthians, que é líder isolado, disparado na competição, mas o Flamengo, que é um dos times que mais investiu nessa temporada, tem um grande elenco, com grandes jogadores e vai fazer de tudo para tentar reduzir essa vantagem para o Corinthians. Hoje o Flamengo é o quarto colocado na tabela, tem 28 pontos, 12 atrás do Corinthians, parece uma enormidade, mas uma vitória no domingo faria o Flamengo reduzir essa diferença para 8 pontos, ficaria com cara de que poderia chegar. Claro que não é fácil, mas o Flamengo vai tentar vir sem dúvida nenhuma para surpreender. O técnico Zé Ricardo é um técnico da nova geração, assim como o Fábio Carilli. E vamos ver o que disse o treinador do Flamengo a respeito desse duelo contra o Timão. Uma equipe extremamente equilibrada, tem uma forma de jogar básica há bastante tempo. O Carilli inteligentemente aproveitou boa parte dessa forma de jogar e adicionou as suas pitadas ali, as suas estratégias, tem dado certo, os jogadores compraram a ideia e realmente é uma equipe que não é à toa que está tão bem no Campeonato Brasileiro e também classificado na Sul-Americana. O que a gente tem que fazer é tentar quebrar essa sequência com um jogo consistente e principalmente estar muito concentrado para jogar os 90 e tantos minutos que a partida vai ter. Tá aí a palavra do técnico Zé Ricardo. O Claudinei, nosso cinegrafista, me alertou que eu falei 8 ao invés de 9 pontos. Estou ruim de matemática, mas 12 menos 3 dá 9, né? Se o Flamengo vencer o Corinthians, essa diferença cairia para 9 pontos. Só que tem um detalhe, não é fácil ganhar do Corinthians. Se a gente pegar e olhar, prestar atenção na campanha corintiana até agora, além do time estar invicto, todos os jogos que fez contra um dos chamados 12 grandes do futebol brasileiro, ganhou todos. Os tropeços os empates, né, foram contra Coritiba, Atlético Paranaense, Avaí e Chapecoense. Toda vez que enfrentou um time grande, conseguiu vencer. E dos 12 grandes, né, que eu quero dizer. Agora, o que é legal dessa história é a forma como o Corinthians enfrenta cada adversário. Tem esse discurso que às vezes até é chato, de jogo a jogo e tal, mas realmente parece que o elenco comprou essa história. E olha só como o Fábio Carilli fala do Flamengo. Apesar do Corinthians ser líder disparado do Campeonato Brasileiro, olha o respeito que ele tem pelo Flamengo e é com esse respeito que ele quer que o time encare o rubro-negro. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente é um time muito acima, né? Muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os dois Evertons, o Guerreiro, que nós conhecemos bem. Então a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante, né? Já pegamos a equipe contra o Santos aqui esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. E assim vai o Corinthians, respeitando o adversário, buscando aí mais um resultado positivo para continuar nessa toada, na liderança do Campeonato Brasileiro. Como eu disse, na minha primeira entrada, o Corinthians não vai ter o Romero, mas eu ainda não vou dizer quem é que vai jogar no lugar dele. A questão é que, com a ausência do Romero, abriu-se um lugar
no banco de reservas, né? Mais um jogador pôde ser relacionado. E aí o Fábio Carille veio com uma grande surpresa. O Danilo vai voltar a fazer parte de um jogo, vai para o banco de reservas, não quer dizer que vai jogar. Mas o Fábio Carille quer ter um jogador vencedor e com a experiência do Danilo do lado dele. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui, o Danilo está sendo relacionado para o jogo, tá? Sabe que não vai entrar em campo, são 23 jogadores que eu convoco, com a saída do Romero eu estou convocando o Danilo, porque eu quero ter ele junto. Ele já está ciente da situação, aceitou prontamente a estar com a gente, então está sendo convocado, vai para o banco para estar junto nesse momento. Em quanto tempo você acha que o Danilo volta a jogar? E em quanto tempo o Pedrinho vai ter condições físicas de começar jogando? É muito difícil falar sobre tempo, né? É muito difícil. Mas a gente está percebendo nos treinos que o Pedrinho, a cada treino, está conseguindo suportar mais. Se vocês buscarem imagem, todos os jogos que o Pedrinho iniciou, ele saiu logo no começo do segundo tempo. E todos os jogos que ele entrou, a parte final dele, a gente vê que ele está sentindo. Faz parte do processo que ele está passando. Então é muito difícil, mas a gente está vendo que a cada dia está melhorando. E o Danilo também, né? É um cara já com uma certa idade, muito tempo parado. Nós estamos vendo no trabalho aqui que ele está atrasado, mas é um cara que nos surpreende sempre, né? Uma vontade, vem aqui 2 períodos quase todos os dias para trabalhar, né? Espero que em breve o Pedrinho tenha uma condição maior de suportar o jogo e que o Danilo também esteja em plenas condições. Mas falar em tempo, daqui quanto tempo, é um pouco difícil. Ainda vai levar um tempo para o Danilo poder jogar, mas é muito legal essa iniciativa do Fábio Carille de trazer o Danilo pelo espírito dele, pelo carisma dele, pela liderança dele, sem dúvida tem muito a agregar a esse time corintiano. Eu vinha falando sobre algumas coisas, sobre alguns motivos, né, que fazem o Corinthians ser esse líder do Campeonato Brasileiro. Falei da simplicidade, da humildade, do respeito aos adversários. E tem uma coisa também, não tem frescura aqui no Corinthians. Não tem essa de treino fechado, não tem essa de esconder a escalação. No máximo, quando ele vai fazer a parte tática, o Fábio Carille pede para a gente não gravar. Mas a gente pode acompanhar tudo. Então, ao invés de da escalação do Corinthians sair na minha voz, vamos ouvi-la na voz do próprio treinador. Carille, escala o Corinthians pra gente. Com Cássio, Fagner, Pedro, Balbuena e Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos, Gabriel, Rodrigo e Cleison e Jô na frente. Essa é a equipe que inicia o jogo no domingo. Aí o time do Corinthians, técnico claro, Fábio Carille, trazendo a informação a respeito do time. Então ficou com o Marquinhos Gabriel o escolhido, né? Do Jadson, a dúvida era entre Marquinhos Gabriel e o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto volta para o banco, Marquinhos Gabriel vai para o jogo e no lugar do Romero entra o Cleison. Vale lembrar que o Pedrinho fica como arma secreta, ainda não tem condições de jogar a partida inteira, condições físicas, porque técnicas a cada partida, a cada vez que ele entra em campo, ele tem mostrado que tem muita técnica para ajudar a equipe corintiana. Anitta! Um beijo, Gavini, obrigada. Sensacional essa escalação feita com a voz do Fábio Carille. Por isso que o Corinthians está assim, né? Porque ele é sensacional. Ele esteve aqui recentemente, foi um amor, foi super simpático, tranquilo, né? Ele sabe o que está fazendo, até cheguei a cogitar a possibilidade do Giovanni Augusto, mas ele tem muito do Tite também. Ele trabalhou com o Mano, trabalhou com o Tite, trabalhou com treinadores. Acho que ele acabou pegando algumas influências no sentido de justiça. Marquinhos Gabriel estava à frente do Giovanni Augusto em termos de trabalho. Você fala da meritocracia, né? Da meritocracia. Então, o que ele faz? Ele premia o Marquinhos Gabriel, dá mais uma oportunidade para ele, o Giovanni aguarda um pouco mais. E pelo lado, o Cleison, que normalmente é o substituto natural do Romero, que tem características ofensivas, pode jogar pelo meio, mas também tem características ofensivas, não tem o mesmo poder de marcação do Romero, mas como o Flamengo deve apertar, e ele já revelou como vai jogar o Corinthians, que não é nenhuma novidade, não é mais fechado explorando contra-ataque, o Cleison rápido pode ser uma boa oportunidade. Ou uma boa opção, desculpa. Eu também acho, a escalação que ele tem é essa, né? O que tem para hoje, né? O cara chega, o pobre chega em casa e fala, mulher, o que tem para hoje? Arroz, feijão e bife. Tá bom. Tá bom, é o que o Corinthians tem para hoje. E nessa filosofia do arroz, feijão e bife, né? Eu cresci e estou aqui, né?
Cresceu bem, tá bem. Cresci tudo bem. Primeiro eu cresci na altura, agora eu estou crescendo dos lados. Arroz, feijão e bife, e ovo. Né? E pronto, é o que o Corinthians está fazendo. Funcionando. Está funcionando uma barbaridade. Né? Então, se está funcionando, deixa assim.